O culto da paróquia Castelo Forte já irá começar. Prepare-se, pegue sua Bíblia, acomode-se no seu sofá ou no lugar que estiver, chame sua família e celebre o amor de Deus conosco. Estamos longe, mas estamos unidos na mesma fé. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 13 até o 15. Cordial bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está nos acompanhando aí neste culto online. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e celebrem junto conosco o terceiro culto do tempo de Advento. Nós fomos saudados nessa manhã, nesse tempo, com as palavras da primeira carta de João, que possuem verbos muito fortes, como permanecer, testemunhar e confessar. Nesse tempo de Advento, nós somos justamente convidados, ou melhor, somos convocados para colocar esses três verbos em prática. De que maneira você tem testemunhado e anunciado a boa nova que Jesus voltará? De que maneira você tem permanecido no Senhor? Ainda em espírito de reflexão e buscando responder a essas perguntas, eu convido para cantarmos juntos o próximo hino que será projetado. Cremos em um Deus onipresente, onisciente e que é trino. Certos disso, essa celebração acontece em nome do único e verdadeiro Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes do hino que nós cantamos, eu te convidei para refletir e responder a duas perguntas. Se você realmente fez isso, pode continuar assistindo ao resto do vídeo. Mas, caso não tenha feito, eu quero te pedir para clicar aqui no pause no YouTube, aproveitando que a gente está usando essa plataforma e isso é possível. Clica aqui no pause e reflita agora pelo menos 30 segundos sobre as perguntas que eu fiz antes da música. Como você tem anunciado o Evangelho? De que maneira você tem permanecido fiel no Senhor? Estas parecem perguntas simples de responder, mas não são. Em um primeiro momento, até sentir um certo orgulho, lembrando de algo que fizemos na semana passada, lembrando de algo que fizemos nessa semana. Mas o negócio ele complica quando nós começamos a pensar em tudo o que poderíamos ter feito, mas não fizemos. Quantas vezes deixamos as coisas do reino de Deus em segundo plano, em segundo lugar? Quantas vezes as coisas urgentes da nossa vida tomam o lugar daquilo que é importante, que é o mais importante. Você reconhece isso? Você reconhece as suas falhas? Reconhecer é o primeiro passo. O segundo passo é pedir perdão.
Convido para orarmos. Pai amado, nós nos alegramos que podemos estar na Tua presença, na comunhão com irmãos e irmãs na fé, mesmo distante fisicamente. Mas também queremos chegar diante da Tua presença reconhecendo que nós pecamos contra Ti, que pecamos contra a Tua palavra, pecamos e prejudicamos a nós mesmos e ao nosso próximo. Deixamos muitas vezes de anunciar o Teu Evangelho e de exalar o Teu imenso e transbordável amor. Nós deixamos de amar a Ti em primeiro lugar e deixamos também de amar ao nosso próximo. Muitas vezes somos egocêntricos e esquecemos dos 2 maiores mandamentos que Jesus nos ensinou. Deus de amor, nesse tempo de advento, onde queremos nos preparar para a vinda do Teu Filho, reconhecemos que poderíamos estar mais próximos de Ti e buscando mais a Tua palavra. Poderíamos estar aplicando mais a Tua palavra em nossas vidas e vivendo conforme a Tua vontade e o Teu propósito para nós. Nós não somos merecedores do Teu amor, mas Te louvamos, pois por meio de Cristo podemos pedir: tem piedade de nós. Purifica-nos de toda a nossa maldade e olha para nós com compaixão e com ternura. Concede-nos a certeza do Teu perdão e guia o nosso caminhar na Tua direção. Amém. Está escrito: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a Sua palavra não está em nós. Mas se reconhecermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Antes da oração, eu disse para você que o primeiro passo é reconhecer, o segundo passo é pedir perdão e o terceiro passo, qual seria? O terceiro passo já foi dado pelo próprio Cristo antes mesmo de nós darmos os 2 primeiros passos. Nossos pecados já foram perdoados e a nossa dívida apagada mediante o sangue de Jesus Cristo. Deste modo, se você crer nisto, que assim seja. Amém. Em Jesus Cristo, Deus perdoa os nossos pecados, ouve o nosso clamor e vem ao nosso encontro. Isso é motivo de grande alegria e esperança. Glorifiquemos seu santo nome cantando glória. Neste momento, ouviremos as leituras bíblicas. Que Deus fale ao meu e ao teu coração por meio da sua palavra. Amém. Ouçamos agora a leitura de Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galiléia dos Pagaós. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravo, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava. Assim como no passado, acabaste com os medianitas, as botas barulhentas dos soldados e todas as roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Até aqui. Aclamemos a leitura do Evangelho
cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ouçamos agora a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então será o fim. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E como forma de nos prepararmos para ouvir o que Deus tem a dizer para nós, por meio da pregação da sua palavra, cantemos juntos o hino que será projetado. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Graça e paz com todos vocês, da parte daquele que era, que é e que há de vir, Cristo Jesus. Eu quero contar sobre um filme chamado O Pianista. E ocorreu durante a invasão dos alemães na Rússia, quando eles estavam na cidade de Stalingrado, e a luta se tornou muito renhida. Eles estavam, soldados russos e alemães, brigando por cada casa ali. E aconteceu que ali, numa dessas casas abandonadas, telhado caído, bagunça ali, tinha um piano que ficou. E um homem entrou. Ele era um pianista muito bom, mas foi em direção ao piano, mas viu ali as botas de um oficial e já não tinha mais como escapar. Mas esse oficial gostava de música, convidou esse pianista se ele não queria tocar uma música, e ele tocou. O oficial ficou sentado, ouvindo,
A música terminou e agora o pianista poderia ser preso, mas não. O oficial permitiu que ele fosse de novo para seu esconderijo e foi tudo assim como se nada tivesse acontecido. Logo os tiros começaram a ecoar de novo, mas o pianista, nesse momento, estava a salvo. Nós estamos chegando ao final do ano de 2020. Eu não sei como foi o seu ano, mas posso acreditar que não tenha sido fácil. Em especial, neste ano, a humanidade passou por uma pandemia que desestabilizou o mundo em escala global. Não estamos em guerra com outras nações ou com outros seres humanos, como nesse filme O Pianista, mas estamos sim em guerra contra um vírus, uma guerra que até o momento estamos perdendo. Mas aqui não quero falar somente da guerra contra esse vírus, somente para esse ano de 2020, porque todos os anos nós enfrentamos guerras na nossa vida, guerreamos para viver, lutamos para sobreviver dentro de um sistema imposto pela própria sociedade, um sistema que muitas vezes nos suga 24 horas por dia. O tempo de Advento e de Natal quer ser, assim como ilustrado pelo trecho do filme, um tempo de cessar fogo, um tempo de puxar fôlego, tempo de inspirar fundo e recuperar o ar antes que o próximo ano comece. Mas, muito mais do que isso, o Advento é tempo de deixar que nos invada a expectativa por um futuro que aguardamos e que nos é prometido por nosso Deus e Pai, a promessa de que aqueles que creem já receberam o perdão pelos seus pecados e agora são co-herdeiros do reino de Deus, do reino de Cristo. O Advento quer ser também um tempo em que somos convidados a refletir sobre o que estamos fazendo com nossas vidas. É tempo em que somos convidados a deixar um pouco de lado aquilo que é urgente, para então dar espaço ao que é realmente importante e decisivo para a vida. Você sabe qual é a diferença entre o urgente e o importante, certamente. Algo urgente é aquilo que precisa ser feito o quanto antes. Limpar e arrumar a casa, por exemplo, são coisas urgentes, pois se deixamos para o outro dia, vai sempre piorando e piorando, a louça começa a transbordar na pia, as roupas no cesto, enfim. Vocês sabem, principalmente as donas de casa, como é. Já algo importante é aquilo que está um nível acima das coisas urgentes, mas, infelizmente, quase sempre a colocamos um nível abaixo. Exemplos de coisas importantes. Passar um tempo de qualidade com o cônjuge, com os filhos, com os pais, familiares, amigos. São as coisas importantes. Ter um tempo diário com Deus, meditando na sua palavra, orando, agradecendo. Ter tempo diário para cuidar da própria saúde, preparando alimentos saudáveis, fazendo exercício. E assim segue a lista. O importante são aquelas coisas que vão ficar. As urgentes são as coisas que passam. Amizades deveriam ser para a vida toda. Relacionamentos são para a eternidade toda. E se formos analisar a fundo, a mesma coisa acontece até mesmo com nossas finanças. Recebemos um salário que no fim do mês é praticamente todo engolido pelos gastos de consumos urgentes, sobrando somente um pouco ou quase nada para investimentos de médio e longo prazo, ou seja, para aquilo que é importante. Felizes são as pessoas que conseguem dar prioridade para as coisas importantes realmente.
Mas, no mundo em que vivemos, nesse sistema no qual estamos inseridos, isso se torna difícil. As urgências consomem quase 16 horas do nosso dia. E nas outras 8 horas que sobram, precisamos também dormir e nos recuperar para aguentar as próximas 16 horas do dia seguinte. Enfim, o tempo de Advento, além de ser um tempo de preparo, como falamos no culto passado, quer ser também um tempo de reflexão. Um tempo de colocar as coisas no lugar, de dar espaço para o que é importante em nossas vidas. Advento quer e deveria ser um tempo de relaxar, de silenciar na presença de Deus e de deixar que a expectativa da eternidade invada nosso ser e nos revigore por completo. Precisamos disso para não sucumbirmos à tentação de sermos devorados pela desesperança de um mundo que nos machuca e amedronta. Mas precisamos disso também para socorrer aqueles que ainda não foram alcançados pela esperança que Jesus Cristo trouxe para nós. Cristo é como uma luz que brilha no escuro deste mundo. E nós somos chamados para sermos os luzeiros que refletem essa luz. Advento quer e pode ser esse tempo de trégua, de fazer uma pausa, de silenciar. Se o conseguimos, é outra questão. E mesmo que o consigamos, não nos iludamos. É apenas uma trégua, é apenas um cessar-fogo momentâneo. A guerra, a luta pela sobrevivência nesse nosso mundo, terá seu fim somente com a volta de Cristo, cuja lembrança está bem presente nessa época de Advento. Por um lado, o Advento nos lembra que Cristo se tornou gente e viveu neste mundo, um mundo que caiu da graça e da intimidade com Deus. Esse mundo é a nossa realidade. Esse mundo não tem como mudar a não ser que Deus intervenha. Essa natureza humana é a nossa realidade. Mas, por outro lado, Cristo nos trouxe a esperança bendita de um novo mundo, novos céus e uma nova terra. Cristo nos trouxe essa esperança, louvado seja Deus. E nós já podemos perceber isso nos sinais que aparecem. Penso nas muitas iniciativas onde pessoas ajudam pessoas em necessidade. Ali resplandece algo da graça de Jesus Cristo num mundo em desgraça. Penso no trato e no relacionamento amoroso, não rancoroso, entre a família, entre amigos. Ali resplandece algo da graça de Cristo. Num mundo em guerra, onde há uma trégua para ouvirmos uma música, como no caso do trecho do filme que vimos. Ali resplandece algo da graça de Cristo. Esses são momentos de cessar fogo, de respirar aliviado, nos quais a graça de Cristo rebrilha. Importa focar nesses sinais e não naquilo que quer nos engolir. Somos convidados a permitir que a glória futura dessa esperança já invada aqui e agora esse nosso mundo e que libere sua luz, seu consolo, seu calor, sua energia que se concretiza no amor. Pensemos no pianista, que em meio às ruínas de Stalingrado viveu um momento de graça, não literalmente como ele estava, mas nós também estamos num ambiente de ruínas e de caos. Mas temos um piano à nossa disposição, ou seja, um instrumento
que pode nos trazer paz. Sabem qual? É o Evangelho, a Boa Nova. O Evangelho de Cristo faz soar nesse mundo a música da esperança. Podemos achegar-nos a Deus Pai e dedilhar a Ele nossas orações, nossas queixas, nossas dores e, igualmente, nossas alegrias e a nossa gratidão. Podemos nos recolher um pouco, puxar fôlego, para depois outra vez pôr mãos à obra. Porque a guerra continua. A luta não tem fim. O sofrimento nesse mundo não tem fim. Mas todo sofrimento tem um limite imposto pelo Senhor. Ele tem pausas. Cabe-nos perseverar enquanto isso. Só quem costuma ver e esperar a vinda do reino de Deus diante da desordem e ruína deste mundo, consegue cultivar o dom da verdadeira fé que persevera até o fim. Nossa postura há de ser a de, em fé e esperança, nos deixarmos presentear com ânimo e alegria pelo futuro glorioso do reino de Deus e de solidarizar-nos com os menos privilegiados, com aqueles que sofrem. Esta é a postura do cristão que neste mundo, em decomposição, espera pelo estabelecimento definitivo do reino de Deus. Quero concluir citando um trecho do Salmo 23, onde lemos: "Pões-me uma mesa na presença dos meus inimigos." Em meio ao caos e às dificuldades, ao sofrimento desse mundo, Deus nos convida para o banquete da alegria. Apesar de tudo que passamos nesse mundo, ainda podemos alegrar-nos porque Jesus veio e promete que um dia voltará. Ele virá outra vez, coberto de glória e majestade, e nos levará em definitivo para o seu reino de paz e justiça. Amém. Convido para entoarmos o hino que vai ser projetado. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem me guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos não te deixará cair. Quem a Israel guardava não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Temos 4 avisos para este culto. O primeiro deles é que então a paróquia ela continuará oferecendo os cultos online, mesmo que os presenciais já tenham começado a acontecer. Você é convidado a copiar esse link do YouTube, compartilhar ele com seus familiares, com seus amigos, para que assim também mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. O segundo aviso a respeito do culto presencial de Natal do dia 24, ele acontecerá um culto único aqui na comunidade de São Tiago às 20 horas. Quanto às ofertas deste culto, elas são destinadas para o trabalho com música na paróquia.
E também o quarto aviso a respeito da campanha do Vai e Vem, ela somou o total de R$ 1.762. Agora a campanha já está encerrada e agradecemos a todos que ofertaram. E caso ainda surja algum outro aviso, confira aqui embaixo na descrição do vídeo que nós o deixaremos aqui descrito. Sendo, pois, encerrado o momento de avisos, oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos imensamente pela oportunidade deste culto. Agradecemos por esse dia a mais de vida que Tu nos deste. Te agradecemos pela tecnologia, Deus. Ela é, sim, muitas vezes usada para o mal, para coisas erradas, mas também pode ser usada para o bem, e é o que está aqui acontecendo. Por meio dela, nós podemos, unidos em um só Espírito, cultuarmos a Ti, mesmo estando fisicamente longe, fisicamente distantes um do outro. Ainda assim, nós somos igreja, ainda assim, nós somos corpo de Cristo. Nosso Deus, nos ajude a organizarmos as prioridades da nossa vida, nos ajude a colocar aquilo que é mais importante em primeiro lugar, nos ajude a compreender que o Teu reino eterno importa muito mais do que as urgências que este mundo impõe para nós. Nos dê sabedoria, ó Deus, para sabermos viver uma vida equilibrada. Ainda queremos Te pedir para que estejas cuidando e abençoando a vida daqueles que estão doentes e enfermos. Te pedimos também para que estejas ao lado daqueles que estão sofrendo e tendo prejuízos por causa da pandemia. Em especial, Senhor, nós queremos Te pedir para que estejas consolando e dando conforto para o Senhor Enildo, para a Dona Maria e todos os demais familiares do falecido Gerson Borges Sobrinho. Que a presença de Deus lhes ampare nesses dias de luto. E tudo mais que queremos pedir e agradecer, o fazemos por meio da oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido também para cantarmos um último hino, o hino Rejubila, que será projetado na tela. Rejubila, filha de Sião, regozija até Jerusalém. Vê o Rei da Glória, vê o teu Senhor, vê o Rei da paz, da graça e do amor. Rejubila, filha de Sião, regozija até Jerusalém. Salve, salve, filho de Davi, salve, Rei bendito e santo de Israel. O teu povo aguarda o eterno reino teu, reino de justiça, reino celestial. Salve, salve, filho de Davi, salve, Rei bendito e santo de Israel. Salve, salve, filho de Davi, salve, Rei da graça, príncipe da paz. O teu trono santo sempre existirá.
pois tu és o Filho do Onipotente Pai. Salve, salve, Filho de Davi. Salve, Rei da graça, Príncipe da paz. Queremos receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos todos, sirvamos ao Senhor com alegria e colocando aquilo que realmente importa como primeiro lugar nas nossas vidas. Amém.